Gente, olha só, uma satisfação, tá? Ter mais uma vez aqui, ainda mais um irmão que eu ganhei e também aí um irmão, dois irmãos aqui de carros aqui juntos, tá? Olá, meus amigos do Artifícios Automotivos. Não sei se o pessoal aí que acompanha os mais antigos devem conhecer o seu Carlos, um grande amigo aqui do canal, né? Se tornou um grande amigo, tanto que tá visitando a minha residência aqui, a minha casa, tá? Trouxe a esposa e é um prazer recebê-lo aqui em casa. E ele tá com um irmãozinho aqui do meu. Irmão gêmeo mesmo. Igual assim, somos iguais, somos irmãos gêmeos também. E os carros também, até a mesma cor. Tá? O carro tá com quantos mil quilômetros rodados? Tá com 5.900. Agora passou de 6, mas até ontem, que completou os 4 meses, 5.934 quilômetros. E o incrível, tá? Que todo mundo que eu converso, inscritos, amigos, tá? Sempre são até muito mais técnicos do que eu, porque o seu Carlos trouxe várias folhas aí de anotações que eu nunca fiz nesses meus 2 anos e meio com 2 carros elétricos, tá? Eu sei que existe uma economia imensa com carro elétrico, tá? É fato, mas muitas vezes aqui eu faço aquele cálculo básico, né? Quanto tá gastando dentro de casa, quanto que eu gastava de combustível, uma coisa muito mais simples. Mas ele tinha um carro, tá, que eu considero um carro muito bom. Muito, excelente. Excelente, era um Tigo Pro. 5X Pro híbrido. E era híbrido, tá? Ele tá trazendo aqui os valores do carro dele antigo, tá? Um SUV, mas era híbrido, tá? E tá trazendo, é um híbrido leve, tá? Muitas vezes é bom a gente também colocar, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, então a vantagem ou não a vantagem? Tá, ele vai trazer aqui os cálculos dele, tudo que ele gastou ao longo com o carro, ele ficou 17 meses, mas depois fez a regrinha de 3 para trazer o gasto mensal, que é um gasto até quase para uma pessoa que não roda bastante, até próximo do que eu. Porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, você gastava R$2.000 por mês, mas eu moro longe do centro urbano, tá? Ele veio aqui da casa dele para cá, ele vê que é um trajeto bem grande para chegar aqui. E aí todo dia é um gasto muito grande, tá? E aí você botando na ponta do lápis, muitas vezes é bom a gente passar isso para vocês. Ninguém aqui no canal tá mandando para comprar carro elétrico. Sim. A ideia aqui é que vocês abram a mente e vejam a melhor opção para vocês. De repente, carro a GNV pode ser bom, carro híbrido pode ser bom para viagens, mas carro elétrico também é muito bom, que eu fiz viagem para o Rio Grande do Sul. Se tiver infraestrutura, o carro viaja igual o carro a passeio. Agora vamos trazer aqui, que eu vou cortar aqui o vídeo, trazer aqui a papelada que ele trouxe aqui, o cálculo, eu fiquei abismado em saber os valores aqui que ele me passou aqui. Vamos lá, seu Carlos, explica aí pro pessoal toda essa matemática que eu consegui entender, tá? Mas muita gente pode, de repente, não conseguir entender todos esses cálculos aí. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa recepção que o Alexandre fez. É um cara sensacional. Aprendi muito com ele e aprendo a cada dia que a gente conversa, aprendo mais ainda. É um cara excepcional. É como se fosse o meu mentor. Foi graças a ele que hoje eu comprei, eu tenho o meu carro elétrico. Era um sonho e virou realidade graças a... Eu que agradeço a consideração e até a amizade que tornamos, tá? Pelo contrário, eu que vejo assim, a gratidão, é uma gratidão minha, tá? Ter se tornado um amigo do senhor, tá? Às vezes o senhor fala mentor, mas o senhor tem muito mais experiência do que eu. Isso. A gente está sempre trocando conhecimentos. Então o que acontece? Como ele disse aqui, eu tinha um Tigo 5X Pro híbrido, carro excelente, confortável, um carro com desempenho nota 1000. Fiz uma viagem, inclusive, para Recife, fiz um total ida e volta de quase 7.000 quilômetros rodados, que eu parei em diversos locais. Mas o que me decepcionava um pouco no carro era o consumo de combustível. Primeiro pelo valor e segundo pela qualidade do combustível que a gente tem no nosso país, que infelizmente não é de boa qualidade mesmo. E aí isso ia me consumindo. Tinha vantagem do IPVA, que é 1,5%. O carro completamente a combustão pagava 4%. E eu fiquei com esse carro 17 meses. Até que eu resolvi trocar e optei pelo Dolphin GS. Após agora esses 4 meses, muito satisfeito com o carro é excelente, conforto
se equipara em muito ao próprio Tigo. É um carro em que na estrada tem muito mais estabilidade nas curvas do que o Tigo. Você não percebe a força G dele, porque ele assenta mesmo nas curvas. Então, o carro é excelente. Muita gente reclama da suspensão. Eu também não acho isso. Não verifiquei nada disso. E olha que eu dirijo desde os 11 anos de idade, né? Roubava o carro do meu pai para poder aprender. Então, de carro eu conheço muito e não tenho o que reclamar da suspensão desse carro. Talvez ele seja problemático para quem gosta de meter o pé na estrada. Como eu sou um cara que eu não gosto de ultrapassar os limites da via, que eu acho que quem colocou aqueles limites foi um engenheiro e sabe exatamente o que está fazendo, então, para mim, é aquela velocidade que eu rodo. E aí eu falei, não é possível, agora eu vou fazer as contas de quanto eu gastei no Tigo nos 17 meses e 5 dias e no Dolphin nos 4 meses exatos que completou ontem, tá? Que eu estou com esse carro. E aí cheguei à seguinte conclusão. Botei aqui, ó, a quantidade total de combustível, de gasolina e etanol, porque eu sempre colocava na faixa de 4 tanques de gasolina e colocava um de etanol. E aí deu 2.509 litros e 706 litros de combustível, que me deu um total de gasto somente com combustível de R$ 13.579,40. E olha que eu estou me baseando ao valor de hoje, que eu passei, onde eu moro na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que era de R$ 5,56, se eu não me engano. Botei a quantidade em quilômetros rodados, que foram 24.590 quilômetros. Dividi pelos 17 meses, deu 1.446 quilômetros, 47 quilômetros por mês, tá, rodados, que me deu uma média de quilômetros por litro de 9,79. Isso porque, pelo fato de usar gasolina e etanol. Isso me custando em torno de 56 centavos por quilômetro rodado, tá? Gastos com manutenções, revisões e outros que eu me refiro é IPVA do carro, lavagens do carro, todos os gastos que eu tive com o carro, eu coloquei aqui. Me surpreendeu o valor, R$ 14.444,14. Isso em 17 meses. Em 17 meses e 5 dias. Me deu um total no Tigo 5X de R$ 28.023,63. Transferindo isso para um mês, me dá uma média de R$ 1.648,45. Olha, gente, que quem está colocando aqui é só o gasto com combustível, IPVAs, isso, né? Um gasto ou outro ali numa revisão com o carro. Não estamos falando de parcela de carro, esqueçam isso. Parcela nenhuma. Não é parcela de carro, não. Nem de um, nem isso aí é o gasto mesmo para fazer o carro rodar. Exatamente. Incrível, em 17 meses deu 28.023 centavos. R$ 23,63. E o mensal de 1.648. Agora vamos para o BID. Aí eu peguei o BID, coloquei, que iniciou dia 2/4, foi quando eu peguei o carro, até o dia 2/8, que foi ontem, culminou com 4 meses de utilizado o carro. A quantidade total de carga em quilowatt na minha residência, lembrando que na minha residência eu tenho energia fotovoltaica e por eu ser aposentado, eu carrego esse carro apenas durante o dia e no carregador portátil. Faz a paridade para evitar. Exatamente. Orientado pelo meu amigo Alexandre e realmente o carro trabalha muito melhor dessa forma. Então o que acontece? Eu tive um gasto em casa de 686 kW,1 kW nesses 4 meses de uso. A quantidade total de carga em quilowatts fora de casa, ou seja, em shoppings, que aqui no Rio de Janeiro atualmente está de graça, alguns na estrada também, quando eu fui para Aparecida do Norte, deu um total de 159 kW,3 kW. Somando total de 845,4 kW. Foi o consumo total de consumo. Em 4 meses. Em 4 meses.
Em quilowatts-hora, eu paguei apenas em cima de 19,8 quilowatts que eu carreguei lá em Aparecida do Norte, que tem o wallbox de carregamento lento da ATM EV. São 4 carregadores que tem lá, de excelente qualidade, gostei muito. Ele carrega 6 kW, você paga R$12 por cada hora utilizada. Eu peguei 3 horas, paguei R$36. Foi o único valor em espécie que gastou até hoje com o carro. Até hoje em carga do carro. Depois veio a quantidade em quilômetros rodados do carro até ontem. 5.934 quilômetros. Divididos por cada mês, eu rodei 1.483,5 quilômetros por mês. Gastos com manutenções e outros. Esses gastos com manutenções e outros foi justamente gastos que eu tive que fazer com compra de fio, disjuntor, DPS, DR para fazer a montagem. A instalação do wallbox dentro de casa. O wallbox em casa e para um outro sisteminha para utilizar o V2L. Então eu gastei um total de R$692, que ficou um gasto total mensal, dividido isso aqui pelos 4 meses, de R$182. A média que acabou dando por quilômetro, de quilômetro por quilowatt, foi de 7 quilômetros por cada 1 quilowatt carregado, que deu um total absurdo, né, de 17 centavos por cada quilômetro. E aí, já aqui fazendo a comparação de 56 centavos no carro a combustão por cada quilômetro, né? Híbrido. E é híbrido leve, mas é híbrido, para 17 já dá uma diferença de absurda, cerca de 39 centavos, que eu já economizei por cada quilômetro rodado. Total de gastos nesse carro elétrico, R$728. Aí eu botei uma observação aqui, ó. Valor do quilowatt-hora no mês de julho, na minha residência, foi R$1,20, se eu fosse pagar. A gente está fazendo o cálculo pagando, entendi. Isso. Que aí, nesse caso eu pagasse o quilowatt consumido em casa, para aqueles que não têm energia solar, né, daria um valor de R$ 823,32 em 4 meses. Em 4 meses de carregamento. Certo. Tá? A economia total mensal com a troca do carro a combustão pelo carro elétrico é de R$ 1.648,45, que é aqui o que eu gastava aqui mensal por mês no carro a combustão, menos R$ 182,00, que é o gasto mensal do carro elétrico. Dá um total de R$ 1.466,45. Caso eu pagasse o quilowatt gastos em casa, daria os 1.648 menos, ao invés de 182, eu passaria a pagar 387, que mesmo assim eu teria uma economia de R$ 1.260,62. Ou seja, tu tá voltando em média aí, né, tirando a diferença de cima de 1.466 e a de baixo 1.260, no mínimo aí tá tirando 1.300 aí. Exatamente. Pagando ou não pagando. Exatamente. Tá retornando 1.300. Então eu cheguei mensalmente a breve conclusão de que quem usa esse carro para trabalho, como é o caso do Uber, você imagina essa planilha vai lá em cima. Lá em cima. Porque o seu quase não roda. Não. Eu uso para ir a México. Viagens. Mas muito viajei curto, tenho vontade. Vou fazer uma viagem, o meu amigo Alexandre falou que eu sou louco nessa hora, mas eu vou fazer uma viagem até o meu Nordeste, que eu sou pernambucano, e se Deus quiser eu vou chegar lá. Por que eu falei, gente, que é loucura? Porque a Bahia não está com uma estrutura. Sim, depois da Bahia, né, Aracaju? Aracaju. Aracaju para cima, a Lagoinha, ele tem já uma via verde lá. Linha verde. Linha verde que já tem igual aqui no Sudeste para o Sul. E é mais barato o quilowatt. Esse é o grande problema que eu falei, assim, ó, loucura.
né, vai ficar na estrada carregando, Mas né, eu sou alguma louco, tomada de pessoal, hotel eu sou aí. louco. Mas eu não duvido, não vou duvidar não. Eu sou louco porque depois que eu me aposentei, para mim o mundo é livre, a gente faz o que der na nossa mente, é fascinante. Esse carro é uma coisa, é um sonho, entendeu? Quem entrar num carro desse, tá? E olha que esse é um carro de entrada, pode-se dizer, tá? Mas quem entrar num carro elétrico hoje, eu posso garantir que não volta para um carro a combustão em hipótese nenhuma. É o que eu mais pergunto para todo Não mundo. volta, não Você volta. acabou respondendo antes de eu perguntar. Né? Teve um outro amigo aqui que chama Vert, ele vai acabar vendo o vídeo também, um grande amigo meu. E eu perguntei, uma das primeiras coisas logo no vídeo, e aí, voltaria para o carro a combustão? Ele falou, nunca mais. Nunca mais, não né? volta. E eu também falo para todo mundo aqui que a única coisa que pode me fazer voltar não é porque eu quero, não. É porque o governo está criando um montão de empecilho, dificultando taxa do sol na energia solar, imposto do pecado em carro elétrico, exatamente, que é um carro voltado a ser sustentável. Dizer que um carro desse pode ser nocivo quanto à utilização de um cigarro, chega a ser asqueroso chegar a uma análise tão rasa dessa. E mexe com o meu intelecto. Dizer que um carro desse... Polui mais que um caminhão. Está na análise do Senado. Dizer que um carro desse polui no nascimento e no túmulo é outro pensamento raso demais, entendeu? E quando se fala em eliminação de CO2, de carbono, eu volto a dizer, eu sou um cara que, por ser pobre e por nunca ter tido um incentivo de ninguém nem do governo, eu, sinceramente, talvez algumas pessoas podem até achar que eu estou falando asneira, mas não comprei carro nem coloquei energia solar na minha casa preocupado com o meio ambiente, não. Meu primeiro requisito foi economia no meu bolso, que o meu bolso vale muito, o meu dinheiro custa muito caro. Se ele fosse mais barato, eu estaria preocupado com o meio ambiente e tal, mas eu não, nesse momento não estou, porque o governo não está. A grande parte da sociedade não está preocupado, então por que eu iria me preocupar tanto com isso? Então eu me preocupo no segundo momento, ok, meio ambiente é tudo sim, mas a minha economia está em primeiro lugar. E esse carro me dá toda a economia que eu queria, é justamente, eu encontrei nesse carro. Sem contar que, quando eu fui agora para Recife, no outro carro, colocando gasolinas aditivadas, postos de bandeira, o meu carro engasgou por 2 vezes. Ou seja, tinha alguma coisa adulterada nesse caminho. Coisa. Então a gente já compra um combustível que já vem adulterado lá da produção. Que o fato de misturar 27%, né, de etanol... Estão autorizando já estão autorizando 35% agora. Já tá para ser aprovado os 35%. Ou seja, quem tem Fusca e Kombi antiga, exatamente, vai ter dificuldade para rodar. O preço não se mexe no preço. E aí querem que eu diga que o petróleo é nosso, o combustível, a gente tem que abraçar isso? Não, conversei outra coisa. Eu vejo muita gente falando a respeito do etanol, dizendo que o etanol é futuro, limpo. Né? Olha, eu tive na minha terra, que é Pernambuco, e eu vi as usinas como funcionam. Tá? Aquele combustível, quando sai, ele pode até ser limpo sim quando entra no carro. Mas a produção dele lá não é limpa, não. A maioria da energia utilizada lá é através de termoelétrica, tá? Porque são geradores que eles têm dentro das usinas, à base de óleo diesel, à base de carvão. Ou seja, no momento que estão processando, estão queimando carvão. Exatamente. Aí alegam que não, mas na plantação captura CO2. Captura CO2. Tá? Então, e destrói os nossos carros não são preparados para etanol, não são, pode perguntar a qualquer engenheiro mecânico, ele vai dizer, olha, o etanol, ele tem um teor de prejuízo sim no motor, entendeu? A durabilidade do motor é menor, por isso que eu usava gasolina batizada, muito pouco álcool, muito pouco mesmo, porque já estava batizado
Então, gente, a eletricidade não tem como adulterar. Não tem. Podem fazer. Ainda mais na tua casa. Não tem. Você pode ser roubado no eletroposto. Exatamente. Mas como não é um caso do dia a dia, então... Mais um pequeno detalhe a respeito do eletroposto. Muita gente fala que ali a pessoa, inclusive o meu amigo Alexandre, aconteceu isso uma das vezes, em que, tá lá marcando um exemplo, 50 kW injetado no carro, mas o carro só entra 45. Sim, gente, por quê? Vocês têm que avaliar a perda térmica do que sai converte dentro do carro, resfriamento do carro também. Exatamente. Então, tudo isso, energia, requer perda. Então, isso aí não tem jeito. Só que é uma perda, de certa forma, insignificante. Muito menor do que o combustível. Muito menor que o combustível e muito menos nocivo. O carro é preparado para aquilo dali. Exatamente. Então, quem usa gás tem como adulterar, pressão, tudo. Quem usa gasolina tem como adulterar, quem usa etanol também. Agora, a eletricidade eu quero ver adulterar. Não, como eu uso o carro em 99%, né? Só para viajar, que aconteceu, que tem no canal. Dentro de casa, então eu sei que a perda térmica dele é normal, por causa do inversor, e muitas das vezes carregando até frio, ele liga ali o sistema de ventilação. Sim. Então, principalmente no verão. Agora no inverno ele não tem ligado, mas eu sei que ele liga quando ele fica quente. Então, gente, eu acho que aqui a ideia era trazer um pouco de luz, certo, para vocês, e mostrar que não é só a minha opinião, trazer a opinião de outras pessoas. Não é porque ele é amigo meu, eu acredito que não é da índole dele, aqui tá gravando algum vídeo mentiroso ou fake. Para vocês. A ideia aqui é trazer conhecimento, tá? E eu fiquei admirado pela lista dele, que ele, desde que comprou o carro, anotou tudo, inclusive dados do carro antigo. Entendeu? Então, e a média dele, tá? Para quem não acha assim, mas ele rodava no Tico, não rodava. A média dele é a mesma. Ele continua rodando 1.600 km por mês. Tá? Que é o que deu ali, dividiu a diferença só para ver mensal. Enquanto que um gastava ali 1.500, 1.600 reais por mês num Tigo, ele gasta 182 porque ele tem sistema fotovoltaico. Se não tivesse, tá? Ele pagaria 380 reais, 400 reais. Ainda é muito mais vantajoso. Muito. Ainda sobra 1.200 reais por mês ali de retorno, né? Quem pode pegar esse dinheiro e colocar no investimento bom, por mês, ao final de se multiplicar isso por 60 meses, que é o tempo que eu vou pagar esse meu carro, você compra outro. Exatamente, entendeu? E com a vantagem de ainda ter uma bateria de 40, quase 45 kW que você pode usar como power bank em algum momento de falta de luz. Outra coisa, não me preocupo com desvalorização de carro, nunca me preocupei, porque o carro, para mim, o valor do carro está no benefício que ele me traz. Porque se eu fosse me preocupar com revenda, eu não teria um carro particular, eu teria uma empresa, uma concessionária para trabalhar somente com revenda de carro. Como eu não sou comerciante, o carro foi feito para me servir. Ou seja, no dia que você acabar e passar ele for R$1, já foi. Para mim já pagou. O meu lucro é a minha satisfação de ter um carro que eu possa ir para onde eu bem entender. E eu digo, com um carro elétrico você vai realmente para onde você bem entender. Lógico, você tem que ter planejamento. Como tudo na vida, você tem que fazer planejamento. Carro a combustão. Eu, como só colocava gasolina aditivada, eu escolhia os postos que ia colocar. Planejamento também. E na estrada você encontra muitos postos sem bandeira. Então eu falava, daqui eu não posso parar ali porque ali não tem bandeira. É um planejamento. A mesma coisa é o carro elétrico. É a mesma coisa. Tá? Então eu espero que tenha clareado a mente das pessoas. Volto, como o Alexandre falou, a gente não está aqui querendo obrigar ninguém a comprar carro elétrico. Ninguém. Quem quiser, cada um sabe aonde o calo aperta. O meu calo apertou no bolso. E aí foi quando eu resolvi partir para o carro elétrico. Assim como aconteceu há cerca de 5 anos, 6 anos, com a energia solar. Eu já não aguentava mais pagar o que eu pagava e ter que ficar em casa apenas com ventilador, não podia ligar um ar-condicionado, porque chegava no final do mês, era uma conta exorbitante. Hoje eu pago R$140, porque infelizmente a gente vive no Brasil e que a gente paga até para dormir. Fechou o olho, você está pagando imposto, então não tem como você fugir da carga tributária, né? Então eu ainda pago, mas eu pago a taxa mínima mesmo. E se Deus quiser, um dia ainda vou ter chance de ficar livre disso também.
para não precisar pagar absolutamente nada. Aí vai ser a minha redenção. Total. Valeu, muito obrigado, seu Carlos. Eu vou dar uma filmada aqui, uma filmada nos dois carros aqui. Sim. Esses dois irmãos aí. E ainda tem lá atrás lá tá o Jaquezinho também, ó. Início do canal aí, tá? Pra quem é novo, tá chegando agora no canal aí, tá? Eu tenho um Jaque, que funciona, tá com 2 anos e meio, tá bem de saúde, tá vivendo, tá com 70 mil rodados. Esse aqui, o Dolphin, já tá com 30 mil rodados em 6 meses, 6 para 7 meses de uso. E o seu tá com 4 meses ou 5 agora, 4 né? meses. 4 meses de uso, tá? E é só alegria. Só alegria mesmo. Gente, para fechar aqui o bloco, ele quis dizer redenção é o seguinte, um carro desse daqui, né? Ele tem, não é só para você sair economia, ele pode de repente na falta de luz, eu moro numa situação aqui meio rural, né, um pouco distante do centro urbano. É por isso que o carro elétrico entrou na minha vida. Eu tentei demonstrar para vocês aí, né, a economia. Aqui volta e meia falta luz, tá? O sistema aqui é precário aqui da concessionária Enel, tá? Aqui em Maricá é precário. Então eu já acionei de vez em quando o carro aqui, mostrei nos vídeos como que se faz, né? Inclusive ele também já montou o esquema na casa dele, sim. Tá? Estava trocando figurinha de quando ele chegou aqui, a primeira coisa que a gente foi falar é disso, né? De V2L do carro. E aí eu falei, não, vamos mostrar a tua planilha, que eu fiquei abismado com a planilha dele de economia, tá? Que eu vi muito essa planilha, assim, no início, fiz alguns cálculos, lá no Jaque, mas depois que eu vi que é só economia, os carros até se pagam, tá? Paga. Quem for Uber, se paga. Ele que não roda muito, ele roda aí metade do que eu rodo, já tem uma economia de 1.400. Quando eu falo para vocês que eu gastava 2 mil por mês, 25 mil, se eu for somar aqui, né, troca de óleo, essas coisas, dá mais de 25 mil por ano. Em 4 anos de uso com o carro há 5 anos, dá 125 mil reais. O carro se paga, tá? Principalmente se você der uma boa entrada, você vai pagar até menos do que você gastava de combustível, tá? Então o que fica de alô aí, de alerta para aquelas pessoas que rodam bastante, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez ao seu Carlos, um grande amigo que está aqui sonando na família. Aos amigos, tudo. Isso. Sempre vai estar aqui agora comigo aqui em família aqui, tá? Espero sempre estar vendo ele aqui e deixar esse conteúdo para vocês aí de grande conhecimento, tá? Vou deixar sempre, como eu falo aqui, 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até logo.